Era uma manhã tranquila na Galileia, e o som das ondas suaves batendo contra os barcos de pesca preenchia o ar. André, o pescador, sentia a leveza do seu trabalho diário, mas algo dentro dele, uma inquietação silenciosa, não deixava sua alma em paz. Ele lançava suas redes, mas a busca por algo mais, algo que sua vida simples não podia oferecer, era evidente. E foi nesse momento de calmaria que tudo mudou. "Vem, segue-me", foi o que ouviu. E ao olhar para aquele homem, viu algo profundo nos seus olhos. Era Jesus, o Nazareno. E naquele instante, a vida de André tomou um rumo inesperado. Ele não sabia ao certo o que o aguardava, mas, sem hesitar, largou as redes e seguiu aquele que lhe oferecia algo maior do que qualquer peixe que já havia pescado. A princípio, André seguiu em silêncio, sentindo a tensão de deixar para trás tudo o que conhecia. Mas uma sensação de paz invadiu seu ser, uma confiança que não podia ser explicada. Ele sabia que o caminho estava apenas começando e que uma missão maior o aguardava. Após o encontro com Jesus, André sentiu um misto de inquietação e paz em seu coração. Ao lado de seu irmão Pedro, ele havia sido lançado naquele novo caminho sem saber o que realmente o aguardava. O mar da Galileia, que antes parecia ser sua única certeza, agora parecia distante. A vida simples de pescador parecia pertencente a outra época, a outro homem. André não falou muito, mas sua mente estava cheia de pensamentos. "Por que eu?", ele se perguntava. "Por que me chamar?" Ele tinha o coração disposto, mas a mente ainda tentava entender o propósito daquele encontro. No entanto, enquanto caminhava ao lado de Jesus, tudo parecia fazer sentido de alguma forma que ele não poderia explicar. O mestre, com sua presença tranquila, parecia não apenas compreender as perguntas que ele não ousava fazer, mas também acolher a dúvida que existia em seu coração. Pedro, por sua vez, sempre mais impulsivo, olhava para André com um misto de admiração e curiosidade. "Você realmente vai seguir esse homem, sem saber o que ele quer de nós?", Pedro perguntou com uma ponta de ceticismo. Mas André, com um olhar sereno, respondeu: "Algo dentro de mim diz que é o caminho certo." Enquanto andavam por mais um dia, ouvindo os ensinamentos de Jesus, André começava a entender. O que parecia um simples chamado agora tomava formas mais complexas. Jesus não estava apenas pedindo que seguissem um líder. Ele estava oferecendo uma nova vida, uma missão de fé, transformação e, sobretudo, de redenção. E isso era o suficiente para André. Ele sentia que sua própria busca por propósito e verdade estava sendo respondida de uma forma que ele jamais imaginou. Naquela noite, enquanto estavam ao redor de uma fogueira, Jesus olhou para ele com uma sabedoria silenciosa. "André, você está disposto a deixar o que conhece para trás?", perguntou o mestre, como se já soubesse a resposta. E com a voz firme, André respondeu: "Sim, senhor, estou pronto." Foi nesse momento que André sentiu uma profunda transformação em seu espírito. O medo e a dúvida que antes o consumiam começaram a desaparecer, substituídos por uma fé que crescia a cada passo. O chamado de Jesus não era apenas uma questão de obedecer a um líder, era um convite a transformar sua vida e seu destino. Cada palavra de Jesus se tornava mais real para André, mais urgente. O tempo estava se tornando mais curto e a missão parecia cada vez mais clara. Naquele momento, André se tornou verdadeiramente um discípulo. Ele havia deixado para trás mais do que as redes de pesca. Ele havia deixado para trás o medo que o prendia, a dúvida que o limitava, e estava agora pronto para seguir sem reservas. A caminhada de fé começava a se tornar mais intensa, mais desafiadora, mas também mais gratificante. O chamado de Cristo, que parecia tão distante e inatingível, agora parecia ser uma presença viva em sua vida. Os dias passaram e André, junto com os outros discípulos, seguiu Jesus por diversas cidades e vilarejos. Jornada estava apenas começando, e ele sentia que, a cada passo, estava mais perto do propósito divino que o aguardava. No entanto, ainda havia muito por aprender, e uma experiência que marcaria para sempre sua fé estava prestes a acontecer. Certa tarde, Jesus e seus discípulos se encontraram em uma grande multidão de pessoas que tinham vindo de longe para ouvir seus ensinamentos. O sol estava se pondo no horizonte e, ao olhar ao redor, André percebeu a grande quantidade de pessoas, milhares, talvez, e a falta de recursos para alimentá-los.
As sombras da noite se aproximavam rapidamente e o cansaço dos seguidores de Jesus era visível. Vamos afastar a multidão para que possam comprar comida nas aldeias, sugeriu Filipe, um dos discípulos, olhando para Jesus com preocupação. Mas Jesus, com seu olhar sereno, respondeu: deem-lhes vocês mesmos de comer. André, como muitos dos outros discípulos, ficou surpreso com o pedido. Como poderiam alimentar uma multidão tão grande com tão poucos recursos? Ele olhou ao redor e viu um menino com 5 pães e 2 peixes, os quais provavelmente seriam o suficiente apenas para 1 ou 2. Ele levou os pães e os peixes a Jesus, sem saber o que esperar. Jesus, porém, tomou o alimento nas mãos, olhou para o céu e abençoou-os. Levem isso aos homens, disse ele, antes de ordenar que se organizassem em grupos. Quando André e os outros começaram a distribuir o pão e o peixe, algo extraordinário aconteceu. Os pães e os peixes, que antes pareciam insuficientes para alimentar todos, se multiplicaram diante de seus olhos. Cada pessoa na multidão comeu até se fartar, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. André não sabia como aquilo acontecera, mas naquele momento ele percebeu o poder inquestionável de Jesus. A sua fé, que já estava crescendo, agora se transformava em algo mais firme. Ele testemunhou em primeira mão o milagre da multiplicação. Aquela experiência fez com que ele entendesse que, quando Jesus dizia algo, ele estava falando com autoridade divina. Não havia limite para o que ele poderia fazer. E mais importante ainda, Jesus não só estava realizando milagres, ele estava revelando aos seus discípulos que o impossível se tornava possível quando se confiava plenamente em Deus. A multidão, ao ver o milagre, ficou maravilhada e começou a proclamar que Jesus era verdadeiramente o profeta, aquele que havia de vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que o momento não havia chegado para essa revelação completa, retirou-se para a montanha sozinho, deixando os discípulos refletindo sobre o que acabaram de testemunhar. André, com o coração cheio de gratidão, sabia que o caminho que escolhera ao seguir a Cristo era mais do que uma simples jornada espiritual. Ele estava sendo moldado como um barro nas mãos do oleiro para cumprir uma missão muito maior. Cada milagre, cada ensinamento, cada passo dado ao lado de Jesus o aproximava mais da verdade que ele procurava, a verdade que só poderia ser alcançada através da fé inabalável e da confiança absoluta em Deus. Naquela noite, enquanto os discípulos refletiam sobre o que haviam vivido, André sentiu-se mais convicto do que nunca de que Jesus era o Messias prometido, mas sabia que essa convicção seria testada muitas outras vezes, em momentos de dúvida, dor e provações. Ainda assim, ele estava pronto para continuar, pois o milagre da multiplicação não era apenas sobre comida, era sobre a abundância da graça divina que nunca falha, que nunca se esgota. Após o milagre da multiplicação, André sentia que sua vida estava sendo transformada a cada novo evento. A experiência de ver Jesus realizar um ato tão poderoso o deixou com um fervor renovado em sua fé. Mas o que ele não sabia era que sua jornada estava prestes a levá-lo a um teste ainda mais profundo da confiança que ele depositava em Cristo. Naquela noite, após alimentar a multidão, Jesus mandou os discípulos embarcarem no barco e atravessarem o mar para o outro lado, enquanto ele retirava-se para orar sozinho na montanha. André e os outros discípulos, exaustos mas animados, embarcaram sem questionar o mestre. O céu estava limpo, o vento era suave e a travessia parecia tranquila. Mas, no meio da noite, uma tempestade repentina começou a se formar. As ondas atingiam o barco com força e os discípulos lutavam para manter a embarcação à tona. O vento era forte, o mar estava revolto e a escuridão parecia envolver tudo ao seu redor. André, embora experiente no mar, sentiu o medo tomar conta de seu peito. A tempestade era mais forte do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado. Por um momento, ele pensou que a morte poderia estar próxima. Os discípulos, em pânico, gritavam uns pelos outros, tentando controlar o barco. A insegurança tomava conta de todos, e a fé, que parecia tão firme após o milagre, começava a se dissipar diante da força do mar impiedoso. Mas, de repente, algo extraordinário aconteceu. No meio da tempestade, os discípulos viram uma figura caminhando sobre as águas. Era Jesus. Ele se aproximava calmamente,
como se nada tivesse acontecido, e com um olhar sereno disse: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais." André, atônito, não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Ele nunca tinha presenciado algo tão inacreditável, algo tão sobrenatural. Pedro, sempre impulsivo, respondeu imediatamente: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus, com um sorriso, disse: "Vem." E Pedro, com os olhos fixos em Cristo, deu um passo fora do barco. Mas enquanto caminhava sobre as águas em direção a Jesus, a força do vento fez com que sua fé vacilasse. Ele começou a afundar, gritando por socorro. André, testemunhando tudo, viu o momento de fraqueza de Pedro e sentiu o coração apertar. Jesus, com sua mão poderosa, alcançou Pedro, levantando-o e dizendo: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" A tempestade, que parecia ser imbatível, acalmou-se naquele momento. As águas se aquietaram e o vento cessou. Os discípulos, agora em total silêncio, olharam para Jesus com reverência e temor, reconhecendo-o como o Filho de Deus. "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus", disseram em uníssono, maravilhados. André, que tinha vivido esse milagre de perto, sentiu-se profundamente tocado. Ele sabia que o que acabara de acontecer era mais do que um simples evento físico. Era uma lição sobre fé e confiança. Quando olharam para o poder de Jesus, tudo se tornava possível. Mas, quando a fé vacilava, até os elementos naturais podiam parecer intransponíveis. A lição foi clara: a fé verdadeira não é algo que pode ser abalado pelas tempestades da vida. Naquele momento, André entendeu que, ao seguir a Cristo, ele não estava apenas indo atrás de milagres, mas estava sendo moldado para ser um homem de fé inquebrantável, mesmo diante das maiores adversidades. Ele sabia que o caminho seria longo e árduo, mas também sabia que não estava mais sozinho. Jesus estava com ele, e isso bastava. Após a tempestade, a calma voltou ao mar. As águas agora estavam tranquilas, refletindo as estrelas no céu, como se a própria criação estivesse em paz diante da autoridade de Jesus. A noite parecia mais serena, mas o coração de André ainda batia rápido, marcado pela intensidade dos acontecimentos. A lição que ele havia aprendido, a lição sobre a fé em Jesus, ainda ecoava em sua mente. Não era apenas sobre acreditar nos milagres, mas sobre confiar no poder de Cristo em qualquer circunstância, seja no mar revolto ou na quietude das noites de oração. Na manhã seguinte, enquanto a luz do sol começava a se espalhar pelo horizonte, os discípulos seguiram com Jesus para a cidade de Cesareia de Filipe. Ali, Jesus decidiu fazer uma pergunta crucial. Ele olhou para seus discípulos, que haviam se tornado seus companheiros mais próximos, e perguntou: "Quem dizem os homens que eu sou?" Os discípulos, sem saber ao certo, responderam com as várias opiniões que haviam ouvido ao longo de suas jornadas. "Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas." Mas Jesus não estava perguntando para ouvir as respostas populares. Ele queria saber de seus discípulos, aqueles que haviam caminhado com ele, ouvido seus ensinamentos e presenciado os milagres. "E vocês, quem dizem que eu sou?" André, como sempre, observava tudo com atenção. Era uma pergunta simples, mas de enorme importância. Ele sabia que a resposta não era apenas uma afirmação de fé, mas uma decisão radical sobre quem Jesus realmente era. O silêncio pairou por um momento, até que Pedro, sempre espontâneo, se levantou e com confiança exclamou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente." A resposta de Pedro, embora ousada, não foi apenas um impulso momentâneo. Era a verdade profunda que Jesus procurava. O olhar de Jesus se iluminou e ele, com um sorriso, disse: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela." André observou em silêncio, sentindo a gravidade da declaração de Jesus. Ele sabia que aquilo não era apenas uma promessa para Pedro, mas uma verdade para todos os discípulos. A missão estava sendo delineada diante deles, a igreja estava prestes a nascer, e cada um de seus discípulos seria uma pedra fundamental nesse processo. O reino de Deus seria estabelecido, não com forças humanas, mas com a fé inabalável em Cristo. Depois dessa declaração,
Jesus começou a falar mais abertamente sobre sua missão na terra, revelando a necessidade de sua morte e ressurreição para a salvação de todos. Porém, as palavras sobre seu sacrifício eram difíceis de serem compreendidas pelos discípulos. André, embora tivesse uma fé crescente, sentiu um peso no coração. Como poderiam compreender que aquele mestre tão poderoso e cheio de amor, que realizava milagres e proclamava a boa nova, precisaria sofrer e morrer? A ideia do sofrimento de Cristo parecia contradizer tudo o que eles haviam testemunhado. Jesus então explicou que sua missão era divina e que a salvação do mundo viria através do sacrifício de sua própria vida. Ele disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me." Essas palavras ressoaram profundamente em André. A cruz, símbolo de vergonha e sofrimento, se tornaria, paradoxalmente, o símbolo da maior vitória. Naquele momento, André compreendeu que o caminho para o reino de Deus não seria fácil. Ser discípulo de Cristo não significava apenas testemunhar milagres, mas também participar do sofrimento e do sacrifício de Jesus. A missão estava apenas começando, mas já se tornava clara. Eles seriam chamados a carregar a cruz, assim como o próprio Cristo. André, com o coração pleno de convicções renovadas, sabia que sua jornada estava sendo moldada pela visão divina. Ele não poderia retroceder. O caminho da fé agora exigia entrega total, confiança irrestrita e a disposição para enfrentar os maiores desafios que ainda estavam por vir. A jornada com Jesus havia levado André a lugares inesperados, tanto no sentido físico quanto espiritual. Ele testemunhara milagres, ouviu ensinamentos profundos, e agora uma nova revelação estava prestes a ocorrer. Depois de proclamar a sua missão e de falar sobre a necessidade do sofrimento, Jesus convidou Pedro, Tiago e André para subir a uma montanha alta, onde algo extraordinário aconteceria. A subida foi árdua, como todas as subidas que exigem esforço e paciência, mas André não reclamou. Ele estava mais atento que nunca, sentindo uma expectativa crescente. Quando chegaram ao topo da montanha, algo além de sua compreensão começou a acontecer. Jesus diante deles começou a brilhar com uma luz indescritível. Seu rosto se transfigurou e suas roupas se tornaram brancas como a neve, mais brancas do que qualquer lavadeira poderia fazer. André ficou atônito. Ele jamais havia visto algo tão glorioso. E de repente, com Jesus, apareceram Moisés e Elias, os maiores representantes da lei e dos profetas, conversando com ele. A cena era tão sublime que parecia transcender a realidade terrena. As palavras eram impossíveis de entender, mas a presença divina era inconfundível. André, diante de tanta glória, sentiu uma reverência profunda e uma sensação de pequenez diante da grandeza de Deus. Pedro, em seu estilo impulsivo, não conseguiu conter sua emoção e disse: "Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias." Mas antes que ele pudesse dizer mais, uma nuvem brilhante os envolveu e uma voz do céu ressoou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." André, mais uma vez, estava diante de algo que superava toda a sua compreensão. A voz de Deus, confirmando a divindade de Jesus, foi um marco em sua jornada. Ele sabia que aquilo não era apenas uma manifestação gloriosa, mas uma confirmação de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Moisés e Elias, figuras que estavam no coração da fé judaica, apareceram para testemunhar que a missão de Jesus estava alinhada com a promessa divina. O que Jesus estava realizando não era algo novo, mas o cumprimento das promessas feitas há séculos. Quando a nuvem se dissipou e a voz cessou, Jesus estava novamente sozinho com os discípulos. Eles desceram da montanha em silêncio e Jesus lhes pediu para não contar a ninguém o que haviam visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. André, embora repleto de perguntas, respeitou o pedido de Jesus. O que ele havia testemunhado não precisava de palavras. A experiência havia sido tão profunda que as palavras não seriam suficientes para capturá-la. Durante a descida da montanha, André refletiu sobre o que havia acontecido. Ele agora compreendia, com mais clareza do que nunca, quem Jesus era. A transfiguração não foi apenas uma revelação da glória de Cristo, mas também um preparo para o que estava por vir.
André sabia que Jesus estava prestes a enfrentar uma grande provação, e os discípulos também seriam chamados a carregar um peso. O sofrimento e a cruz seriam inevitáveis, mas a glória divina que se manifestara na montanha era a promessa de que a morte não teria a última palavra. A visão da transfiguração não foi apenas um milagre glorioso, mas um lembrete de que, mesmo no meio das adversidades e provações, a glória de Deus estava presente. O propósito de Jesus e o de seus discípulos não era apenas sobreviver às dificuldades, mas se transformar através delas, para que a luz de Deus fosse refletida nas suas vidas e no mundo. André, com sua fé renovada e seu espírito fortalecido, estava mais preparado do que nunca para o que estava por vir. Ele sabia que o caminho seria árduo, que a cruz era inevitável, mas também sabia que a vitória e a glória de Deus seriam manifestadas no final. E com isso, ele estava pronto para seguir a Jesus, sem medo, sem dúvidas, totalmente entregue à missão divina. A tensão começava a se acumular. Os dias que antecederam a Páscoa estavam repletos de gestos significativos, ensinamentos profundos e uma sensação crescente de que o fim da jornada de Jesus na terra estava se aproximando. André, como os outros discípulos, sentia o peso da proximidade da grande provação. Ele sabia que Jesus, com sua coragem e sabedoria, estava se preparando para algo que mudaria para sempre o curso da história. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de medo e incerteza que pairava sobre todos. O que aconteceria em Jerusalém? O que Jesus queria dizer com tantas mensagens enigmáticas sobre sua morte? Na véspera da Páscoa, Jesus reuniu seus discípulos em um aposento alto para celebrar a última ceia. A atmosfera estava carregada de emoção. Jesus, com sua presença serena, sabia que este seria o último momento de comunhão com seus discípulos antes da grande prova. Ele olhou para cada um deles, com um olhar profundo, como se visse o futuro de cada um. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomai e comei, isto é o meu corpo." Então, ele pegou o cálice de vinho, deu graças e disse: "Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." Essas palavras, simples mas profundamente carregadas de significado, estavam indicando que algo grandioso estava prestes a acontecer. O sacrifício de Jesus na cruz. André observou tudo com atenção, mas ainda sentia um misto de confusão e tristeza. Como poderia entender o significado completo dessas palavras? Jesus estava dizendo que seu corpo seria partido e seu sangue derramado. O que isso significava? A ideia de sacrifício, de uma morte iminente, não parecia combinar com a imagem do Jesus glorioso que ele havia seguido. Mas, no meio da angústia e da perplexidade, Jesus não apenas compartilhou sua última refeição com os discípulos, mas também lhes deu um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Era uma simples ordem, mas com uma profundidade que só poderia ser compreendida após a cruz. O amor de Cristo era aquele que se entregava, que se sacrificava, que amava até o fim. E esse amor seria a força que sustentaria os discípulos na jornada que se seguiria. Enquanto Jesus falava, ele também revelou que um deles o trairia. O coração de André se apertou ao ouvir isso. Quem poderia ser? A ideia de que um dos 12 seria capaz de trair o próprio mestre parecia impossível. Mas Jesus, com sua calma imperturbável, sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Ele havia escolhido seus discípulos, sabia das fraquezas de cada um e, mesmo assim, os amava incondicionalmente. André, como os outros, ficou em silêncio. Ele sentia um peso imenso sobre os ombros, mas também uma responsabilidade crescente. Jesus não estava apenas falando sobre o sacrifício que ele mesmo faria, mas estava preparando-os para o que eles também teriam que enfrentar. A missão não seria fácil. Haveria traições, desilusões, medos, mas o amor de Cristo, que seria revelado na cruz, seria a luz que os guiaria através da escuridão. Após a refeição, Jesus os conduziu ao jardim de Getsêmani, onde, em profunda oração, ele pediu a Deus que, se possível, afastasse dele o cálice do sofrimento. Mas mesmo em sua angústia, Jesus se entregou à vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa entrega total ao propósito divino era a expressão máxima de fé e amor.
André, ao lado de Pedro, Tiago e os outros discípulos, não sabia o que esperar. O medo de perder o mestre os envolvia, mas também havia uma sensação de que tudo o que acontecia fazia parte de um plano divino muito maior do que eles poderiam compreender naquele momento. Eles estavam prestes a ser testemunhas do maior sacrifício de todos os tempos. O jardim de Getsêmani era um lugar de paz, mas naquela noite ele se tornou o cenário de uma das mais sombrias provações de todos os tempos. O ar estava pesado, carregado de expectativa e medo. Jesus, com sua alma angustiada, se retirou para orar. Ele pediu a seus discípulos que ficassem vigilantes e orassem, mas quando ele voltou, encontrou-os adormecidos. O peso de sua missão estava claro em seus olhos, e em seu coração, a luta entre sua humanidade e sua divindade era profunda. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, Jesus disse. Mas os discípulos, exaustos e confusos, não conseguiam compreender o peso do momento. Eles ainda não conseguiam entender completamente o que estava para acontecer, embora pudessem sentir a gravidade do que se aproximava. Enquanto isso, no escuro da noite, uma figura se aproximava da cena. Era Judas Iscariotes, o discípulo que havia sido escolhido por Jesus, mas que por alguma razão misteriosa havia se desviado do caminho. Judas, com um beijo traiçoeiro, se aproximou de Jesus. Rabi, ele disse, e o beijou. Esse gesto, que normalmente seria um sinal de respeito e amizade, tornou-se o ato de traição mais cruel da história. André observou a cena com o coração apertado. Ele não entendia como Judas, que havia caminhado com eles, visto os milagres, ouvido os ensinamentos de Jesus, poderia fazer algo assim. A dor da traição era palpável, e o silêncio do jardim foi interrompido pelo som das lanternas se aproximando. Guardas armados com espadas e bastões avançavam em direção a Jesus, liderados por Judas. Jesus, no entanto, não se deixou surpreender. Ele já sabia o que estava acontecendo, e em vez de resistir ou fugir, ele se entregou voluntariamente. A que viestes? Ele perguntou aos guardas, e a resposta foi clara. Viemos para prender a Jesus de Nazaré. Ao ouvir isso, Pedro, no impulso de proteger seu mestre, sacou uma espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Mas Jesus, com calma e autoridade, disse a Pedro, guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada perecerão. Então, com um gesto de misericórdia, Jesus curou a orelha do Ziadzi, servo ferido. A cena era um contraste de fé e violência, e André sentiu que estava testemunhando algo muito maior do que ele poderia compreender. Jesus estava se entregando, mas com um amor profundo, que não se abalava nem pela traição de Judas, nem pela violência daqueles que vinham prendê-lo. Mas tudo isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Jesus disse, olhando para os discípulos, e em seguida, sendo preso e levado pelos guardas. A dor de ver seu mestre levado em cativeiro era esmagadora. André não sabia o que fazer. Seus olhos seguiam Jesus enquanto ele era levado, e o medo começou a tomar conta de seu coração. O que aconteceria com ele? O que aconteceria com todos eles? Os discípulos, atônitos e assustados, começaram a dispersar. O medo os tomou, e a confiança que antes tinham em sua missão parecia se dissipar diante daquela escuridão. André, sem palavras, seguiu em silêncio com os outros, mas dentro dele, um conflito profundo surgia. Ele havia dado tudo para seguir a Jesus, mas agora, com a prisão do mestre, ele se via perdido e sem direção. A jornada que parecia ser de vitória, agora parecia estar entrando em um abismo de sofrimento e desespero. Jesus, mesmo sendo levado à prisão, nunca perdeu o controle. Ele sabia que aquele sofrimento era necessário para a redenção do mundo. Mas para os discípulos, o que acontecia parecia ser o fim de tudo o que haviam vivido juntos. Eles estavam prestes a enfrentar o maior teste de sua fé. A noite parecia interminável, como se o céu se tivesse fechado sobre a terra, esmagando os corações dos discípulos. Após a prisão de Jesus, André seguiu os outros de longe, com o medo e a confusão dominando sua mente. Ele não sabia o que fazer, nem onde ir. O mestre, aquele a quem ele havia seguido com fé e devoção, agora estava sendo levado diante dos poderosos, e tudo o que parecia certo estava sendo virado de cabeça para baixo. Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás,
onde foi interrogado por líderes religiosos e autoridades. O salão estava lotado e o som das acusações contra Jesus ecoava pelas paredes. Ele estava sendo acusado de blasfêmia, de se declarar o Filho de Deus. Mas a verdade era que em nenhum momento Jesus havia feito algo errado. Ele nunca foi um criminoso nem um impostor. Seu crime, se fosse possível chamar de crime, era ser a verdade em um mundo cheio de mentiras. André, enquanto observava à distância, não conseguia deixar de se sentir impotente. Ele sabia que Jesus não merecia aquele tratamento, mas não conseguia fazer nada para impedir. O medo de ser associado a Jesus, de sofrer o mesmo destino, era palpável. A dúvida e a insegurança tomavam conta dele. Ele sabia que Jesus falara da sua morte, mas ainda assim, o que estava acontecendo parecia impossível de aceitar. Enquanto isso, no pátio, Pedro estava tentando se manter afastado da confusão, mas também não conseguia resistir à tentação de ver o que acontecia com Jesus. Ele estava em um canto, aquecendo-se perto de uma fogueira, mas com o coração apertado, observava os acontecimentos. Foi então que uma criada se aproximou e, olhando para ele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Pedro, tomado pelo medo e pela insegurança, negou: "Não sei do que você está falando." Mas a jovem não parou por aí. Ela se aproximou mais e mais uma vez perguntou: "Certamente você também é um deles, pois a sua fala o denuncia." E Pedro, ainda mais alarmado, respondeu com veemência: "Não conheço esse homem." Então, pouco mais tarde, um homem que havia ouvido a conversa olhou para Pedro e disse: "Eu te vi no jardim com ele. Não sou eu que te reconheço?" E diante dessa acusação, Pedro, no auge de sua angústia e medo, negou pela terceira vez: "Eu não sei do que você está falando." Imediatamente o galo cantou, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." O olhar de Jesus, que havia sido lançado sobre ele de longe, foi o suficiente para quebrar o coração de Pedro. Ele sentiu a dor da sua falha, a dor da traição que ele havia acabado de cometer. Ele havia prometido que nunca negaria seu Senhor, mas naquele momento, a fraqueza humana e o medo o haviam derrotado. Pedro saiu para fora, chorando amargamente. O peso da culpa e da vergonha o consumia. Ele havia falhado, e mais do que isso, tinha abandonado o homem que o havia chamado para ser pescador de homens. Ele sabia que havia rompido algo profundo dentro de si. O sofrimento de Jesus, sua prisão e a traição de Judas agora estavam sendo espelhados pela própria falha de Pedro. Enquanto isso, Jesus, que havia sido levado diante do conselho, foi condenado. Sua sentença estava sendo traçada. Mas naquele momento, Jesus, ainda sendo injustamente acusado, manteve seu silêncio com uma dignidade que desafiava a compreensão humana. Ele sabia que aquele sofrimento fazia parte do plano divino. Ele não buscava vingança, nem protestava contra as falsas acusações. Sua missão era de sofrimento, para que os pecados do mundo fossem levados por ele. André, ainda em meio à confusão, sentiu seu coração afundar ainda mais ao ver a tristeza e o remorso em Pedro. Ambos estavam sendo testados de formas diferentes, mas, no fundo, todos os discípulos estavam sendo chamados a encarar o que significava seguir a Jesus até o fim. A noite ainda não havia terminado, e o pior ainda estava por vir, mas algo estava mudando no coração de André. Ele sabia que não poderia voltar atrás, não importava o quão grande fosse a dor. A mensagem de Jesus sobre o perdão, o sacrifício e a redenção estava começando a tomar forma em sua alma. A luta não seria fácil, mas ele havia dado seu coração ao Mestre, e isso nunca mudaria. A escuridão tomou conta da terra enquanto o sol parecia perder sua força. O peso dos acontecimentos era esmagador. A dor estava no ar, não apenas nas expressões de tristeza dos discípulos, mas também nos corações que se viam diante da maior prova de fé que jamais poderiam imaginar. Jesus, o Messias, prometido, estava prestes a ser levado à cruz. O que parecia ser a derrota de todos os seus sonhos e esperanças estava, de fato, sendo transformado na vitória final da humanidade. Jesus foi levado de um tribunal para outro, passando de Pilatos a Herodes, e finalmente de volta a Pilatos. O governo romano havia se envolvido com o julgamento, mas as acusações contra Jesus eram baseadas em mentiras e distorções. Pilatos, tentando evitar o destino de Jesus,
ofereceu ao povo a escolha de libertar um prisioneiro, como era costume durante a Páscoa. Mas ao invés de escolher Jesus, a multidão clamou por Barrabás, um criminoso condenado. A dor de ver o mestre rejeitado por aqueles a quem ele vinha ensinando e curando foi indescritível. Jesus, que nada havia feito de errado, agora era o alvo da ira de um povo que, em sua cegueira, preferia liberar um assassino ao invés do Cordeiro de Deus. Os soldados romanos zombaram dele, puseram-lhe uma coroa de espinhos e o cobriram com um manto escarlate, fazendo-o parecer um rei zombado, e o bateram com um cetro. Finalmente, Jesus foi forçado a carregar sua cruz pelas ruas de Jerusalém até o local de sua crucificação, o Gólgota. O peso da cruz era insuportável, e o sangue e suor escorriam pelo seu rosto, mas ele nunca parou. A cada passo, ele avançava em direção ao cumprimento da missão que o Pai lhe havia dado. As ruas estavam cheias de pessoas que o olhavam com desprezo e raiva, mas também havia aquelas poucas que o seguiam, com corações partidos e olhos cheios de dor e desespero. Entre esses seguidores estava André, que mesmo em sua tristeza profunda, não conseguia se afastar. Chegando ao Gólgota, Jesus foi pregado na cruz, com as mãos e os pés perfurados, a dor insuportável se tornando sua realidade. A multidão zombava dele, dizendo: "Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nos salva." Mas Jesus, com sua mente centrada na missão de salvar a humanidade, não se desviou do propósito. Ele permaneceu ali, em silêncio, suportando a dor e o desprezo. À medida que a crucificação se desenrolava, a escuridão caiu sobre a terra por 3 horas. Foi como se o próprio universo estivesse em luto pela morte de aquele que havia vindo para salvar o mundo. No entanto, essa escuridão não era apenas física, mas espiritual. O peso do pecado do mundo estava sendo colocado sobre os ombros de Jesus, e ele estava se tornando, naquele momento, o Cordeiro sacrificado para a redenção de todos. E então, no final, Jesus, com uma voz forte, proclamou: "Está consumado." Essas palavras, simples mas poderosas, significavam que a obra de salvação estava completa. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando a nova relação entre Deus e os homens, uma relação possível agora pela morte de Jesus. O sacrifício do Filho de Deus havia sido aceito. André, com o coração dilacerado, observava tudo aquilo com lágrimas nos olhos. Ele sabia que aquilo era necessário, mas a dor de ver seu mestre naquela cruz era quase insuportável. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de seu espírito começava a entender. O sacrifício de Jesus não era uma derrota. Não, era a vitória final. Através de seu sofrimento, a humanidade estava sendo redimida. Através da sua morte, a vida eterna estava sendo oferecida a todos os que nele crescem. Quando Jesus deu seu último suspiro, o mundo pareceu parar por um momento. André e os outros discípulos ficaram ali, em silêncio, sem palavras. O que poderia vir a seguir? Eles estavam em desespero, mas naqueles momentos de dor, a esperança estava sendo semeada. Jesus não havia perdido, ele havia vencido. O silêncio que seguiu a morte de Jesus era profundo e pesado. A terra estava em luto e o céu parecia refletir a tristeza dos discípulos, que não podiam compreender plenamente o que havia acontecido. Os 3 dias após a crucificação foram de desesperança e angústia. Os seguidores de Jesus, que haviam deixado tudo para segui-lo, estavam agora perdidos, sem saber o que fazer. A morte de Jesus parecia ter posto fim a tudo o que haviam acreditado. André, como os outros, estava se escondendo, tentando compreender os eventos que haviam levado à crucificação. Seu coração estava devastado e ele não sabia como seguir em frente. Como poderiam continuar sem o Mestre? Ele ainda se lembrava da última vez em que olhou para o rosto de Jesus, aquele olhar que parecia estar dizendo: "Não tenha medo, eu estarei com vocês." Mas agora, Jesus estava morto e André não sabia como viver sem ele. Mas, no 3º dia, algo aconteceu que transformaria toda a história e a vida dos discípulos para sempre. Maria Madalena e outras mulheres, que haviam sido testemunhas da crucificação, foram ao sepulcro de Jesus para ungir seu corpo com especiarias. Quando chegaram, no entanto, o que encontraram foi surpreendente. A pedra que selava o túmulo havia sido removida e o corpo de Jesus não estava mais lá.
O pavor tomou conta das mulheres, mas elas logo encontraram um anjo que lhes disse: "Não temais, pois sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como disse. Vinde, vede o lugar onde ele jazia." Essas palavras, simples mas profundas, ressoaram no coração de todos os seguidores de Jesus. O Mestre estava vivo. As mulheres correram para contar aos discípulos, mas, como esperado, as notícias foram recebidas com incredulidade e confusão. Pedro e João imediatamente correram até o túmulo para verificar por si mesmos. André, junto com os outros, aguardava ansiosamente, mas com uma sensação de incerteza. Seria possível que Jesus realmente tivesse ressuscitado? Mas ao ouvir as palavras das mulheres, algo em seu interior despertou. Finalmente, Pedro e João retornaram e confirmaram o que as mulheres haviam dito. O corpo de Jesus não estava mais lá, e os discípulos começaram a entender que o que Jesus havia falado sobre sua ressurreição não era apenas uma metáfora, mas uma promessa real. O Cristo, que havia morrido por seus pecados, agora estava vivo. O sacrifício havia sido aceito e a vitória sobre a morte havia sido conquistada. André, com lágrimas nos olhos, sentiu uma renovação de fé que nunca imaginou ser possível. O vazio que sentira nos últimos dias começou a ser preenchido pela esperança e pela alegria. A dor da perda estava sendo transformada em um cântico de louvor. Eles haviam perdido Jesus, mas agora ele estava vivo. O que parecia ser o fim era, na verdade, o começo de uma nova era para todos os seguidores de Cristo. E Jesus apareceu a eles, não de imediato, mas aos poucos em momentos que reafirmavam sua ressurreição. Ele se manifestou a Maria Madalena, depois aos 2 discípulos no caminho para Emaús e, finalmente, aos 11 apóstolos reunidos em um lugar secreto. Quando André viu Jesus ressuscitado pela primeira vez, sua fé foi completamente restaurada. O Mestre estava diante deles, não mais com o sofrimento e a dor da cruz, mas com a glória da ressurreição, mostrando-lhes que a morte não era o fim, mas a passagem para uma nova vida. "Paz seja convosco", Jesus disse aos discípulos, e essas palavras penetraram profundamente no coração de André. A paz que ele oferecia não era a paz mundana, mas a paz que transcende todo entendimento, a paz que vem da certeza de que a vitória de Cristo sobre a morte garantiu a redenção e a salvação para todos. Naquele momento, André compreendeu que a missão deles estava longe de terminar. Jesus os havia chamado para ser pescadores de homens, e agora, com sua ressurreição, ele os estava enviando para o mundo. A verdadeira missão não era apenas segui-lo enquanto ele estava na terra, mas viver e proclamar o evangelho da ressurreição, espalhando a boa nova de que a morte fora derrotada e a vida eterna oferecida a todos. A presença de Jesus ressuscitado era o sinal de que o reino de Deus estava próximo, e a fé deles estava sendo renovada, mais forte e mais inquebrantável do que nunca. O Cristo ressurreto não era apenas um símbolo de esperança para eles, mas a força que os impulsionaria a enfrentar qualquer desafio, qualquer perseguição, para cumprir a missão que lhes fora confiada. Após a ressurreição, os discípulos estavam em um estado de maravilhamento e de renovação espiritual. As dúvidas e o medo que haviam marcado os dias sombrios da crucificação haviam desaparecido, e no lugar deles havia uma fé firme e inabalável. Eles estavam testemunhando algo que mudaria a história de toda a humanidade para sempre: a vitória de Jesus sobre a morte, a confirmação de sua divindade e a promessa de vida eterna para todos os que nele crescem. Jesus apareceu a seus discípulos por 40 dias após sua ressurreição, ensinando-os mais profundamente sobre o reino de Deus, sobre as Escrituras que falavam sobre ele e sobre o propósito que eles agora deveriam cumprir. Ele os instruiu, preparando-os para uma missão que era grandiosa, mas que também seria cheia de desafios. Eles, os discípulos, eram agora os mensageiros da verdade, e o mundo precisava ouvir a mensagem da salvação. Uma das últimas instruções de Jesus a eles aconteceu no Monte das Oliveiras, pouco antes de sua ascensão ao céu. Ele reuniu os discípulos e, com uma autoridade que transbordava amor e poder, disse-lhes: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essas palavras ficaram gravadas no coração de André, assim como nos corações de todos os discípulos. A missão que Jesus lhes deu era clara: ir ao mundo inteiro e compartilhar a mensagem da redenção, do perdão e da vida eterna. Eles não estavam mais sendo chamados para seguir Jesus fisicamente, mas para ser suas mãos e seus pés no mundo, para levar o Evangelho a cada canto da terra. André, como todos os outros discípulos, sentiu o peso e a grandeza dessa comissão. Jesus não os estava enviando sozinhos. Ele lhes deu a promessa de sua presença constante. E eis que estou convosco todos os dias, Jesus havia dito. Essa promessa de estar com eles, de guiá-los e de capacitá-los, era a força que eles precisavam para seguir em frente. Eles estavam sendo enviados a um mundo hostil, um mundo que muitas vezes rejeitaria sua mensagem, mas com a certeza de que o Espírito Santo os acompanharia e os fortaleceria. Com a missão clara e a presença de Cristo como sua força, os discípulos se prepararam para a próxima grande revelação. Enquanto estavam reunidos no Monte das Oliveiras, Jesus começou a ser elevado aos céus, diante de seus olhos atônitos. A nuvem que o encobriu fez com que a visão fosse ainda mais impressionante. Este Jesus, que foi elevado a céu, virá da mesma forma como o viste subir, disseram os dois anjos que apareceram aos discípulos. André, com o coração cheio de emoção, viu Jesus desaparecer nas alturas, e naquele momento, uma sensação de realização e de esperança tomou conta de seu ser. Jesus, o Mestre, que havia passado pela cruz e pela morte, agora estava ascendendo ao céu, completando sua missão de redimir o mundo e preparando o caminho para que seus discípulos continuassem a obra. Jesus estava indo ao Pai, mas não os deixava sozinhos. Ele os havia enviado com uma missão e os havia equipado com o poder do Espírito Santo, que seria derramado sobre eles no Pentecostes. André e os outros discípulos sabiam que algo grandioso estava por vir. Eles se dirigiram a Jerusalém, como Jesus lhes ordenara, para esperar a promessa do Espírito Santo. Enquanto caminhavam, o peso da missão era grande, mas a alegria da ressurreição e a certeza de que estavam cumprindo a vontade de Deus davam-lhes força. O caminho não seria fácil, mas a vitória de Cristo sobre a morte lhes garantia que, mesmo nas tribulações, eles não estariam sozinhos. Eles estavam sendo enviados para levar a mensagem de Jesus, o Salvador, o Messias ressuscitado, a um mundo que precisava desesperadamente de sua luz. André, agora mais firme do que nunca em sua fé, sabia que a jornada que começara com o simples chamado de Jesus para segui-lo no mar da Galileia estava prestes a se expandir de forma inimaginável. Ele, junto com os outros apóstolos, seria a pedra fundamental da igreja que nasceria, a comunidade de crentes que levaria o Evangelho a todas as nações, até os confins da terra. Com o olhar voltado para o futuro e o coração cheio de fé, André estava pronto para cumprir a grande comissão dada por Cristo. O mundo que o aguardava estava cheio de desafios, mas ele sabia que a vitória final já havia sido conquistada na cruz e que, através da ressurreição, ele, junto com os outros, faria parte de um movimento que não seria detido. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, no cenáculo, em oração e expectativa, aguardando a promessa do Espírito Santo, como Jesus havia instruído. O céu, que antes parecia distante e inatingível com a ascensão de Cristo, agora parecia mais perto, como se as portas do reino de Deus estivessem prestes a se abrir de maneira gloriosa. A missão havia sido dada, a tarefa estava clara: ir ao mundo e pregar o Evangelho. Mas, sem o poder do Espírito, os discípulos sabiam que nada poderiam fazer. O clima era de preparação e oração, com todos os 120 seguidores de Jesus reunidos, buscando força e sabedoria. Entre eles estava André, com o coração cheio de expectativa. Ele sabia que o que estava por vir era maior do que qualquer coisa que já havia experimentado. O chamado de Jesus havia sido claro. A missão de espalhar o Evangelho deveria começar em Jerusalém e depois se espalhar por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. De repente, no dia de Pentecostes, enquanto estavam todos reunidos no mesmo lugar, um som como o de um vento impetuoso, vindo do céu,
encheu a casa onde estavam. Línguas de fogo, como línguas repartidas, pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo os envolveu com seu poder e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A cena foi indescritível. André sentiu uma mudança instantânea em seu ser. O medo que antes o dominava havia desaparecido e uma coragem nova e divina tomou seu coração. Ele estava cheio do Espírito Santo e essa presença transformadora o impulsionava a proclamar a mensagem de Cristo com ousadia e confiança. Fora do cenáculo, uma grande multidão se havia reunido, atraída pelo som dos discípulos falando em várias línguas. Quando ouviram os discípulos falando na sua própria língua, ficaram atônitos, e alguns até zombaram, dizendo que estavam embriagados. Mas Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, se levantou diante da multidão e falou com ousadia: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Este foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, e vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de homens ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Pedro então proclamou a ressurreição de Jesus com poder e clareza, explicando que Jesus era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Arrependei-vos e sede batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, disse Pedro. Aquela mensagem, com o poder do Espírito, tocou o coração da multidão. Aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia e se uniram aos discípulos, formando a primeira igreja cristã. André, ao ouvir as palavras de Pedro e ver o impacto do Espírito Santo, sentiu uma força crescente dentro de si. Ele sabia que a missão de levar o Evangelho ao mundo começava ali com aqueles 3.000 novos convertidos, mas a jornada estava longe de terminar. A igreja, agora, tinha um propósito mais claro do que nunca: espalhar a mensagem da vida, morte e ressurreição de Jesus para todos os povos. Naqueles primeiros dias após o Pentecostes, a igreja de Jerusalém começou a crescer rapidamente. Os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, curavam os enfermos, expulsavam demônios e proclamavam a boa nova com ousadia. André, com os outros apóstolos, estava no centro dessa revolução espiritual. O medo e a dúvida que haviam sentido nos dias que seguiram a crucificação e ressurreição de Jesus haviam dado lugar a uma coragem inabalável, movida pela certeza de que o Espírito de Deus estava com eles. Mas não, seria uma missão sem obstáculos. A oposição dos líderes religiosos se intensificou, e logo os discípulos começaram a ser perseguidos por proclamarem a mensagem de Cristo. André, como os outros apóstolos, foi preso e açoitado, mas ele não se deixou abater. Pelo contrário, ele considerava uma honra sofrer por causa do nome de Jesus. A cada dia, mais e mais discípulos se levantavam para levar a mensagem de Cristo adiante. André sabia que a jornada deles estava apenas começando. Ele se lembrou das palavras de Jesus, quando disse que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade e que seriam suas testemunhas até os confins da terra. A missão que Jesus havia dado a eles em um simples monte agora estava sendo cumprida em grande escala. As igrejas estavam sendo fundadas e a mensagem de Cristo estava sendo espalhada por todo o mundo conhecido. Com a vinda do Espírito Santo, a jornada de fé dos discípulos de Jesus começou a ser marcada por grandes realizações, mas também por intensos desafios. A missão que lhes fora dada, de ir ao mundo e fazer discípulos de todas as nações, estava se desdobrando diante deles de maneira profunda, e cada um dos apóstolos sabia que essa tarefa exigia mais do que simples dedicação. Exigia coragem, sacrifício e, acima de tudo, uma fé inabalável no poder de Deus. André, como um dos apóstolos mais próximos de Jesus, sentiu uma transformação em sua própria vida. O homem que antes havia sido inseguro, tomado pelo medo e pela dúvida, agora se via diante de uma missão que transcendia suas limitações. Ele se tornou um testemunho vivo da ressurreição de Cristo e da ação poderosa do Espírito Santo. O Evangelho, que havia sido anunciado com poder em Jerusalém,
agora começava a se espalhar para além das fronteiras da cidade. Em cada cidade por onde passavam, os discípulos pregavam a mensagem de Jesus e novas igrejas eram fundadas. Mas o caminho estava longe de ser fácil. Em todas as cidades, enfrentavam resistência, perseguições e até mesmo prisões. André, com sua fé renovada, seguia com os outros apóstolos, mas sabia que essa caminhada não seria sem dor. Ele e os outros discípulos estavam testemunhando o poder de Deus em sua vida e nos milagres que realizavam, mas ao mesmo tempo também estavam sendo levados a confrontar os poderes e autoridades religiosas e políticas da época. Em uma de suas viagens, quando ele e seus companheiros pregaram em uma cidade da região da Ásia Menor, um tumulto foi gerado entre os líderes locais. O evangelho estava desafiando as crenças tradicionais e muitos não estavam prontos para aceitar a verdade que os discípulos pregavam. No entanto, os apóstolos não recuaram. Quando foram levados diante dos governantes para dar conta de sua pregação, André, com ousadia, proclamou o nome de Jesus, mesmo sabendo que isso poderia resultar em sofrimento. Ele testemunhou de Jesus como o único caminho para a salvação, e apesar das ameaças de prisão e tortura, não vacilou. Ele sabia que estava cumprindo o chamado que Jesus lhe fizera. Um momento que se destacaria na jornada de André foi quando ele foi chamado a testemunhar em uma cidade importante na Grécia, onde se encontrava com um grande número de gentios e judeus. Ali, ele pregou sobre a morte e ressurreição de Cristo, e muitos creram, mas sua mensagem de amor, perdão e salvação não era bem-vinda por todos, e os líderes religiosos locais não podiam mais tolerar o movimento que estava crescendo ao redor de Jesus. Foi ali que André foi preso e condenado a ser crucificado, assim como o seu mestre. Mas mesmo diante da morte iminente, ele permaneceu firme em sua fé. Durante os dias que antecederam sua crucificação, André teve a oportunidade de escrever cartas aos novos convertidos, encorajando-os a perseverar na fé e a não temer as perseguições. Ele os exortava a permanecerem firmes no amor de Cristo, que é a verdadeira força que sustenta a igreja. Quando chegou o dia de sua execução, André foi levado à cruz, mas com uma diferença crucial. Ele pediu para ser crucificado de forma diferente de Jesus, com a cruz virada de cabeça para baixo. Ele sentia que não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Mesmo em seus últimos momentos, ele permaneceu humilde e disposto a seguir os passos do Salvador, com uma fé inabalável. Sua crucificação em sua humildade não foi apenas um ato de martírio, mas uma expressão da entrega total à vontade de Deus. Ao ser erguido na cruz, André ainda teve forças para pregar e encorajar os fiéis ao redor. Ele sabia que seu sacrifício faria parte da grande missão de Deus e que, através de seu testemunho, muitos viriam a conhecer a verdade de Cristo. Sua morte não foi o fim de sua missão, mas o cumprimento do propósito divino para sua vida. A notícia da morte de André foi um choque para a igreja primitiva, mas seu legado continuou a viver. O testemunho de sua coragem e fé serviu de inspiração para muitos, e as igrejas que ele havia ajudado a fundar cresceram e floresceram, levando o Evangelho de Cristo a lugares onde nunca antes havia chegado. André, o pescador da Galileia, que um dia foi chamado para seguir Jesus, agora se tornava parte do grande testemunho da igreja que continuava a expandir pelo mundo. Sua vida e morte não foram em vão. Ele cumpriu a missão dada por Cristo, espalhar a mensagem da redenção e da esperança até os confins da terra. Com a morte de André, o último dos apóstolos da Galileia, a igreja primitiva perdeu um dos seus mais fervorosos testemunhos da fé em Cristo. Mas em vez de ser o fim de sua jornada, sua morte se tornou o começo de um legado que perduraria por gerações. O testemunho de André e de outros mártires da fé se espalhou como um fogo, alimentado pela coragem, pela firmeza e pela confiança inabalável em Cristo. Ele havia cumprido a missão a que foi chamado, e agora sua vida e seu martírio tornaram-se parte da história da igreja, inspirando outros a seguir a mesma senda de fé, sacrifício e dedicação. A igreja, agora composta por muitos seguidores de Cristo, estava se expandindo rapidamente. A mensagem do Evangelho estava ultrapassando as fronteiras de Jerusalém e se espalhando por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra,
como Jesus havia predito. Mesmo após a morte dos apóstolos, os discípulos continuaram a pregar e a formar novas comunidades de crentes. As cartas que André e outros apóstolos escreveram, com suas exortações e ensinamentos, eram cuidadosamente preservadas e lidas nas igrejas locais. Elas continuavam a alimentar a fé e a esperança dos novos convertidos. Com o martírio de André, a igreja primitiva se fortaleceu, sabendo que a vitória final não viria por meio de riquezas, poder ou aceitação, mas através do testemunho fiel de Cristo até o fim. A mensagem de redenção que ele proclamou ao longo de sua vida, de que Jesus havia vencido a morte e aberto o caminho para a salvação eterna, agora se espalhava por todo o Império Romano e além. Mesmo diante da perseguição, a igreja continuava a crescer, de forma invisível e visível, alimentada pelo Espírito Santo. Na região onde André havia pregado, muitos milagres aconteceram através de sua intercessão, e sua memória se perpetuou em forma de igrejas dedicadas à sua honra. As pessoas se reuniam para celebrar a Eucaristia e proclamar as boas novas de Cristo, sabendo que a igreja não era uma construção de pedras, mas de vidas transformadas pelo poder de Deus. E foi assim que a igreja se espalhou, não apenas com palavras, mas também com ações. Ela cuidava dos pobres, acolhia os órfãos e as viúvas e proclamava a mensagem de Jesus em um mundo que estava sedento de esperança e verdade. O Evangelho de Cristo, anunciado por André e seus companheiros, ressoava em todas as partes, de geração em geração. Ele plantou sementes de fé que floresceriam em lugares distantes, onde a mensagem de Jesus não havia chegado antes. Igrejas foram fundadas nas terras onde ele havia caminhado, e suas palavras ecoavam através das Escrituras, das cartas e dos testemunhos daqueles que o haviam ouvido e seguido. Ao longo dos séculos, a igreja olhou para o exemplo de André com reverência. Ele não era apenas um apóstolo, mas um símbolo da missão ininterrupta da igreja, uma missão que atravessa fronteiras, enfrenta adversidades e permanece firme na fé em Cristo. O legado de André foi e ainda é um farol de coragem, fé e esperança para todos os cristãos que enfrentam dificuldades em seu próprio caminho de fé. E assim, a história de André não termina com sua morte, mas com a promessa de que todos os que seguem Cristo, com coragem e fidelidade, também terão parte na sua glória. A missão que ele iniciou, que Jesus iniciou, continua a ser vivida até hoje em cada cristão que, com coração ardente, leva o nome de Jesus ao mundo. A cruz de André, que uma vez foi símbolo de sofrimento e morte, agora é um símbolo de vitória, de vida eterna e do triunfo do amor de Deus sobre o pecado e a morte. A Igreja de Cristo, edificada sobre o sacrifício e testemunho dos apóstolos, permanece viva e crescente, uma comunidade unida em sua fé, avançando no mundo com a força do Espírito Santo até os confins da terra, como foi ordenado por Jesus. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.